Olá, a entrevista de hoje do quadro Direito da Mais TV é sobre demissão por justa causa. Sobre isso, vamos conversar com a advogada Caroline Patrício. Seja bem-vinda, Caroline. Muito obrigada. Primeiramente, vamos definir o que é uma justa causa. Justa causa é o que a gente pode dizer em palavras simples, é uma modalidade de rescisão do contrato de trabalho. Então, a rescisão é a modalidade mais dura, vamos dizer assim, é a pena máxima que o empregador pode aplicar ao empregado. E quais são os casos que levam a essa justa causa? É importante mencionar isso porque a justa causa ela só pode ser aquelas previstas em lei. Então, só pode se demitir um empregado por justa causa caso ele tenha alguma conduta prevista em lei e que seja aplicável à justa causa. Como, por exemplo, aquelas que estão citadas no artigo da CLT, que é o artigo 482 da CLT. Então, lá tem vários incisos que diz as possibilidades de ser demitido por justa causa. De que maneira pode ser constatada a culpa do empregado? Eu costumo dizer que a justa causa, por ser uma pena máxima, ela deve ser aplicada de forma muito segura. Porque como se trata de uma pena máxima em que o empregado não vai receber todas as verbas rescisórias, vai receber a menor de todas elas, tem que ser algo que seja muito bem feito, com provas robustas sobre aquela conduta do empregado. Então, precisa-se de prova de fato que ele agiu com culpa ou com dolo, a depender do caso. Provas que você diz, câmeras de segurança, por exemplo? Isso, por exemplo, uma possibilidade de demissão por justa causa é a demissão por desídia. O que é desídia? É a falta de cuidado no seu trabalho. Então, um empregado que não observa o horário da jornada dele, por exemplo, chega atrasado, ou falta sem justificativa, o empregador, a empresa tem que estar advertindo verbalmente, depois advertindo por escrito, dando suspensão para só então a ser aplicada a justa causa na modalidade desídia. Outras possibilidades, como por exemplo uma briga entre dois empregados ou uma briga entre o empregado e o superior dentro da empresa que tem agressão física ou mesmo agressão verbal, pode ser aplicado numa demissão de imediato, mas como eu te digo, tem que ter provas daquilo. De que houve aquele fato. Já que a gente está falando de exemplos, a aplicação de atestados falsos, ele leva à demissão por justa causa? Com certeza. E é na modalidade por ato de improbidade. O que é isso? É uma conduta desonesta que vai gerar um prejuízo para a empresa. Porque isso vem ocorrendo, infelizmente, de forma contínua. Alguns empregados se utilizam de atestados falsos, às vezes nem o próprio médico tem conhecimento que tem aquele atestado emitido por ele, mas aí precisa da prova de que o empregado, de fato, está usando um atestado falso. Como, por exemplo, pedir um ofício à entidade médica que emitiu aquele atestado para dizer, não emiti atestado, fulano e tal não esteve aqui, e seja assim justa causa. Hoje em dia, o uso das redes sociais já é algo presente no nosso dia a dia, inclusive nas empresas. Como é que a gente pode diferenciar o uso das redes sociais e o motivo para uma demissão por justa causa? Precisa-se muito cuidado nas redes sociais com relação ao emprego. Por exemplo, não é aconselhável de forma nenhuma, porque pode ser já uma justa causa, um empregado está nos grupos, no grupo do trabalho, por exemplo, no grupo do WhatsApp de trabalho, principalmente, falando mal vamos supor, do superior hierárquico ou do dono da empresa, com conversas, ou então publicando no Facebook acerca da empresa. Isso gera, sim, a justa causa por mau procedimento, que é outra possibilidade elencada lá no artigo, é uma justa causa. Mas no horário do expediente, se eu estiver usando? Exatamente. Como existem muitas empresas, elas adotam o regimento interno. O que é isso? É umas leis da empresa. E dentro desse regimento interno pode vir estabelecido com relação ao uso restrito do celular, a não ser por emergência, que, lógico, aí a gente usa o bom senso. Então, pode ser que seja previsto no regimento interno que o uso excessivo do celular, até porque atrapalha o desempenhar das atividades pelo empregado, atrapalha a produção e, consequentemente, atrapalha o faturamento de uma empresa, por exemplo. Então, pode ser, sim, se for contínua e se ele for sido advertido várias vezes e não mudar a conduta, pode vir a ser demitido, sim, por justa causa. Se ele se sentir injustiçado, se o funcionário ele for demitido por justa causa, tiver de certa maneira comprovado. Mas se ele se sentir injustiçado, ele ainda pode recorrer ainda à justiça? Com certeza. A Justiça do Trabalho ela está aí para
reaver os direitos. Se ele se sentir injustiçado, se naquele caso concreto ele não acha que existem motivos, que ele agiu com motivos para ter justa causa, ele pode sim procurar a justiça, desde que estejam munidos também de contraprovas daquela demissão por justa causa, e a justiça pode sim vir a reverter, inclusive, a demissão que a empresa chegou a dar. Caroline, muito obrigada pela presença, pelas dúvidas que você tirou aqui dos nossos internautas. Por nada, eu que agradeço. E assim a gente encerra mais uma entrevista do quadro Direito da Mais TV. Mariana, ela é minha companhia. Eu digo a ela, você estuda que um dia você é gente. Minha avó representa minha mãe, ela é maravilhosa. Eu acordo, espero meu pai, aí eu venho pra escola. Toda a vida ela gostou de estudar. Além de assistir aula em uma escola em Novo Padrão, Mariana também participa do programa Ação Social pela Música e une educação com ensino de música clássica. Ele cobra a disciplina, cobra pra gente prestar atenção e escutar os outros. Minha avó nunca me viu tocar. Eu peço muito a Deus para ela ser desse jeito toda a vida. Ser honesta e ser uma pessoa responsável. Nunca tinha passado uma tarde tão bem como estou passando hoje. Eu senti orgulho da minha neta. A música clássica me faz sentir emoção e alegria. Bate lá no coração, lá no fundinho. Prefeitura de João Pessoa. Mais resultados, vida melhor.